Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de novamente estarmos na tua casa. Estamos, Pai, na tua presença. Temos, Pai, a certeza e a convicção que, como o Senhor já falou e já tem tratado aos nossos corações, o Senhor continuará, Pai, tratando e falando aos nossos corações. Pai, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor um dia nos entregou, de sermos chamados, de sermos reconhecidos teus filhos. Isso nos dá direitos, Pai, isso traz sobre a nossa vida uma bênção sem medida. E nós pedimos, Pai, que através do teu Espírito Santo, o Senhor revele, Pai, nessa noite, aquilo que o Senhor quer tratar aos nossos corações. Pai, obrigado por cada lar, por cada família aqui representada. Eu me escondo, Pai, atrás da sua cruz e peço que o Senhor use a minha vida, use os meus lábios para tratar com a necessidade de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Queridos, nessa noite nós vamos falar sobre a bênção da paternidade. O que a paternidade tem o poder de trazer sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para a história da criação e da humanidade, nós vemos que desde o início o desejo de Deus, o desejo, o anseio, então, que Deus tinha para com o ser humano era diferente. Nós vemos que através da sua palavra Ele criou então todas as coisas, estabeleceu todas as coisas. Mas quando então Ele fez o homem, a Bíblia diz que a sua imagem e a sua semelhança, e Ele então soprou ali no homem do seu próprio espírito de vida, Ele disse que aquela criação era muito boa, era excepcional, era a melhor de todas as criações que Ele tinha feito. E nós então podemos perceber que assim Deus Ele criou todos os homens. Podemos também perceber no início que o homem teve a sua própria escolha, tem a sua própria escolha. E essa escolha então quebrou esse laço, quebrou então todo o desejo que havia no coração de Deus. Porque o desejo do coração de Deus, querido, é te ter pertinho, é ter você, é ter a sua casa, é ter todos os seus perto dele. Mas muitas vezes o homem não entende e se caminha então para algo diferente disso. Mas nós vemos então que todo o Velho Testamento, Deus ele lutou para restabelecer essa conexão. Ele lutou então para trazer novamente a ligação que desde o início havia no coração dele para com o homem. E nós vemos ali que homens de Deus foram levantados então, mas nós vemos que o homem havia algumas falhas. E essa conexão, reconexão não pôde ser feita. Então Deus, Ele mesmo, se fez filho, se fez homem. E desceu então a essa terra para cumprir tudo aquilo que era preciso. E para ligar-nos novamente ao Pai. Através de Jesus, Ele então fez novamente essa conexão. E nós vemos aqui, queridos, que Deus, Ele quer ser Pai. Amém? Deus, Ele quer ser Pai. Mas o querer ser filho não vem dele, vem de nós. Porque aqui está dizendo que todos os que o receberam e creram em seu nome, foi-lhes dado então o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós vemos então que o Pai, Ele quer ser Pai. Mas há uma pergunta, e nós queremos ser filhos?
O Pai, Ele anseia no seu coração tratar-nos como filhos, cuidar de nós como filhos. Mas nós queremos receber esse cuidado do Pai? Nós queremos, ansiamos também da mesma magnitude que há no coração de Deus para conosco, para cuidar de nós, para fazer algo excelente e extraordinário em nossa vida? Será que esse também é o anseio do nosso coração para com o Pai? Eu não sei, talvez, o que você tem vivido na sua vida terrena, eu não sei como talvez tenha sido a sua experiência em questão familiar, em questão de pai e mãe, mas, querido, eu quero te dizer que há uma palavra de Deus que diz que mesmo que a nossa mãe se esquecesse de nós, Ele jamais se esqueceria de nós. Eu não sei o que talvez você tenha passado na tua vida até hoje, de que maneira você adentrou esse lugar, mas eu quero te dizer que há um Deus no céu, e Ele é o teu Pai, e Ele quer cuidar de você de uma maneira especial. Eu não sei se até hoje você tem sentido a falta dessa paternidade na tua vida terrena, ou até mesmo espiritual, mas eu vim aqui, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade de Deus, dizer que há um Pai que te ama, e esse Pai quer ter um relacionamento íntimo contigo, um relacionamento de pai e filho, para cuidar de você, para cuidar de tudo aquilo que vai provir de você. Mas, queridos, nós precisamos entender que parte de nós o desejo de ser filho. O primeiro ponto é que Deus, Ele sempre deseja o melhor para nós. Até uma correlação na Bíblia que diz que nós, sendo homens e muitas vezes sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará o melhor e tudo aquilo que nós precisamos. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ei, querido, o desejo do nosso Pai, o desejo do coração de Deus para com a nossa vida é nos abençoar com tudo aquilo que nós precisamos. E a Bíblia aqui está dizendo que Ele já nos abençoou, amém? Ele já nos entregou através do seu Filho Jesus tudo aquilo que nós precisamos. E Ele vai além, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ei, se talvez você tenha se sentido sozinho, eu quero te dizer que Deus já te viu antes dele fazer esse mundo. Ele já te via hoje aqui, Ele já via a sua vida, já viu o que você tem passado. Mas eu quero te dizer também que Deus, como um bom pai, Ele quer fazer filhos fortes. Ele quer então fazer com que nós cresçamos e sejamos filhos fortes e não filhos mimados. Talvez você tenha olhado para trás na sua vida e perguntado: por que Deus me permitiu isso sobre a minha vida? Por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem comigo? Se existe mesmo Deus, por que isso que aconteceu comigo, querido? Eu quero te dizer que talvez eu não vou saber por que isso aconteceu com você. Mas uma coisa eu tenho certeza, nisso, se você está vivo até hoje, eu tenho certeza que não foi para te matar, mas foi para te deixar mais forte. Tudo aquilo que você passou de tristeza na sua vida, não foi permissão de Deus para te destruir, mas foi permissão de Deus para te fazer um filho mais forte. Foi permissão de Deus para te fazer um filho que foi predestinado nele, para cumprir o propósito dele. E eu quero te dizer que o bom pai ensina o filho o caminho que ele deve andar. O bom pai usa de tudo aquilo que acontece na vida do filho para mostrar: ei, filho, você é capaz de ir avante. Ei, filho, você é capaz de avançar. Tudo isso que você está passando não é para te destruir, mas é para te fortalecer. Querido, há uma coisa nesta vida e nesse tempo que tem muito valor, que é o conhecimento empírico, que é o conhecimento que você tem experiência viva. E eu quero te dizer que de nenhuma maneira Deus poderia te usar poderosamente hoje, se não passasses coisas no seu passado. O que você pode hoje ajudar pessoas, como um filho de Deus, só é possível porque você passou por algumas situações que talvez até te feriram. Mas eu quero dizer que sobre a tua vida não há ferida, sobre a tua vida há cicatrizes.
E cicatrizes são situações e são marcas a qual olhamos e reconhecemos que vencemos aquilo que passamos. Mas a maneira que nós olhamos para essas situações depende de nós. Depende de como olhamos e de como reagimos. Ei, querido, nunca vamos conseguir dominar a atitude das pessoas para conosco, das situações para conosco. Mas sempre vamos conseguir dominar a nossa reação diante de todas essas coisas. Sempre vamos conseguir dominar como nós vamos reagir e como nós vamos receber os impactos que essa vida nos traz. Porque, querido, estamos vivendo nessa vida, e essa vida é a grande faculdade para o céu. Todos nós aqui passamos pela escola. E não há como você medir o seu conhecimento sem as provas. E essa vida não vai nos aprovar sem passarmos pelas provas. Mas eu quero te dizer que em todas as quais você precisar passar, o seu Pai estará com você. O seu Pai vai estar do seu lado. Sabe aquele profeta, aquele homem de Deus, o qual você olha e se admira porque ele orou e caiu fogo do céu? Elias derrotou então, diante de uma situação, de uma prova, 850 profetas de Baal e de Azera. Mas depois ele recebeu uma palavra de afronta, recebeu uma palavra que veio de encontro a ele. E ele então se feriu, ele então se magoou e fugiu. E pediu a morte para Deus, olhando para dentro de si e falando: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sei como você tem encarado a tua vida, não sei como você tem olhado para a tua vida como filho. E se algumas coisas ainda a conquistar tem te bloqueado e tem feito você olhar e talvez pensar que você não vai conseguir. Mas eu quero te dizer que aquele homem que foi escolhido por Deus, como você também foi escolhido por Deus, em um momento de desespero, de afronta, ele se acolheu em um lugar sozinho, mas pensava ele que estava sozinho, pois dentro daquela caverna, Deus então, o pai dele, o seu papai, o Abba Pai, querido, ele não disse: Elias, o que fazes aí? Deus se vira para Elias e diz: o que você faz aqui, Elias? Essa conjugação muda toda a forma. Deus não estava do lado de fora da caverna perguntando para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Não, Deus estava dentro da caverna com ele. Querido, eu não sei se você tem se sentido sozinho como filho e naquilo que você tem passado, mas eu quero te dizer que Deus está com você, Deus está contigo. Que momento que estamos passando, mas Deus está conosco. Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nesses dias. Mas tudo isso, querido, vai de como vamos reagir. E eu volto a dizer, Deus não quer filhos mimados, Deus quer filhos aprovados e filhos fortes, querido, porque o que Deus tem para o seu povo desde o início era algo diferente, era algo que não é qualquer nação que poderia fazer. Quando Deus escolhe Israel e começa então a separar Israel para realizar algumas coisas, para serem diferentes no seu modo de agir, de fazer, de se portar, não é porque Deus queria exclusividade, queria então deixar um povo totalmente diferente dos outros somente, não. Era para fortalecer aquele povo e para que no momento onde todos os outros se escondessem, aquele povo pudesse ir avante e realizar aquilo que Deus pretendia fazer. Deus estava moldando cada um dos seus filhos para poderem conquistar. E eu quero te dizer que essa vida, querido, Deus permitirá muitas situações sobre a tua vida para te moldar para a conquista futura, para te promover para a próxima fase. 1 Pedro 2, 9 e 10, ele continua dizendo a nosso respeito: isso prova quem nós verdadeiramente somos e o que Ele olha e como Ele nos vê.
diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ei, querido, olha como Deus nos vê. Olha como o nosso Pai nos vê. Ele nos vê como uma nação santa, como uma raça eleita, como um sacerdócio real. Ele nos olha, cada um de nós, como pessoas capazes de sermos sacerdotes do nosso lar, de sermos então aquelas pessoas que vão trazer a glória de Deus para o lugar onde estamos. Ele diz aqui que nós somos tudo isso, nós somos propriedades exclusivas dele. Nós somos filhos amados dele, através de Cristo Jesus. Mas não é só para isso, não é só para nos sentirmos o tal. A fim de proclamarmos as suas virtudes. Algo que o pai sempre espera do seu filho, é que ele leve à frente aquilo que ele começou a realizar. Aquilo que ele começou a levantar então, como algo para essa nação, como algo então para essa geração. E o sonho de Deus em fazer os seus filhos fortes sempre foi para que nós pudéssemos honrar o nome dele, para que nós pudéssemos então proclamar e levar adiante as suas virtudes, a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu amor, a sua transformação. Esse é o desejo do coração de Deus. E esse precisa ser o nosso desejo. Mas muitas vezes, queridos, como filhos, nós cometemos alguns deslizes. E quando nós lemos Lucas capítulo 15, onde diz então a parábola do filho pródigo, nós vemos que o primeiro filho em determinado momento chega para o seu pai e pede então tudo o que era da sua parte. E ele decide caminhar longe do pai. Ele decide caminhar da sua mesma maneira. E aqui então eu quero ressaltar, querido, que o pai, ele sempre irá respeitar o nosso livre-arbítrio. O pai sempre irá respeitar aquilo que você deseja. Por isso que a palavra é bem clara, que o desejo de Deus é ser nosso pai. Mas quem escolhe ser filho somos nós. E há uma diferença muito grande quando nós decidimos aceitar a condição de filho e recebemos então as suas bênçãos, as suas virtudes sobre a nossa vida. Mas nós vemos então que esse primeiro filho, ele deseja, ele pede aquilo que o pai tem e caminha segundo a sua vontade. O que o pai tem te entregado? O que Deus tem entregado para a tua vida como filho? Que talvez você não tenha alinhado o seu coração com o coração dele. Você é filho, mas você ainda quer caminhar segundo algumas das suas vontades. Talvez Deus tenha te chamado para um particular mais íntimo, talvez Deus tenha te chamado para uma obra no meio da sociedade, no meio então da congregação, da igreja. E você ainda tem relutado a questão disso, a respeito disso. E você ainda tem o desejo de viver as suas particularidades. Jesus, com 12 anos, nós vemos que ele se afastou da sua família. Sua família o perdeu. Foram ali, entregaram a oferta e quando voltaram, cadê Jesus? Depois de 3 dias o acharam. E acharam aquele jovem de 12 anos no tabernáculo, discutindo a respeito do reino de Deus, proclamando as virtudes do seu pai. Ei, querido, eu quero te dizer que Deus te chamou para essa terra não para viver segundo a sua vontade,
mas viver segundo a vontade dele. Sabe por quê? Porque a vontade dele sempre será a melhor para a nossa vida. Porque dentro da vontade dele, eu quero te dizer e profetizar que você conquistará tudo aquilo que você tem sonhado. Dentro da vontade do Senhor, Deus vai te levar a viver, a conquistar tudo aquilo que você tem sonhado para a tua vida. Mas quando nós decidimos viver os nossos sonhos, e muitas vezes deixar a vontade, a particularidade, a virtude de Deus para um segundo momento, nós não vamos ter essa bênção, não vamos ter o poder desse viver, de viver realmente a totalidade que Deus tem para nós. E então, Jesus, ele volta para sua mãe e diz: eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Eu quero te dizer que Deus, ele está te fazendo forte, cada dia mais forte, para que você cumpra os propósitos dele aqui nessa terra, para que você estabeleça um tempo de restauração, para que você estabeleça um tempo de cura, para que você estabeleça um tempo novo sobre a vida das pessoas que estão à sua volta. Não porque nós temos, mas porque como filhos, nós podemos transmitir as virtudes do nosso Pai. Porque como filhos, nós temos o direito e temos então, pela escolha de Deus ao nosso favor, pelo beneplácito da sua vontade, Ele ortogou, Ele decidiu, Ele é o superior, Ele disse: é você e é você. Quando Deus decidiu escolher Saulo, ainda o matador de cristãos, Ananias falou: Deus, mas esse que persegue o teu povo, esse que mata é esse, porque eu tenho ele para comigo como vaso escolhido. Então, querido, eu quero te dizer que se Deus te escolheu, nem Satanás pode te parar, nem o inferno pode dizer nada contra a tua vida, porque foi Deus que te escolheu, foi Deus que te colocou, e Ele quer que você seja um transmissor, não daquilo que há neste mundo, mas daquilo que há no céu, das virtudes que há no céu, daquilo que Deus tem para entregar a cada um de nós. E quantas pessoas necessitam que os filhos de Deus manifestem as virtudes do Pai? E nós vemos que esse filho, primeiro filho então, que pede ali as coisas do seu pai e vai viver a sua vida. Em um dado momento, a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, que ele, do 12 em diante, que ele vive dissolutamente. E tudo aquilo que o pai entregou a ele, acabou. Acabou. Querido, eu não sei o que você tem achado que da parte de Deus acabou sobre a tua vida. Mas eu quero te lembrar que a Bíblia diz que ao cheiro das águas, se ainda houver raiz, se ainda houver o mínimo da sua vontade de ser filho, o Pai sempre te receberá de braços abertos. E o Pai tem algo inesgotável da parte dele para você. Não é que o que o pai entregou para aquele filho acabou. É que aquele filho caminhou por um lugar onde ele não conseguia receber mais do pai. O que Deus tem para nós, queridos, nunca acaba. O que difere é a distância que nós estamos de Deus. E quando nós se distanciamos de Deus, o que Ele tem para nós não conseguimos receber. Mas eu quero crer que nós não queremos estar longe de Deus, mas nós queremos estar pertinho do Pai, pertinho dEle. Por quê, querido? Porque aquele filho, a Bíblia diz que quando tudo acabou, quando ele viu que não tinha mais saído, a Bíblia diz algo muito claro em Lucas, depois você pode ver 15 em diante ali, você vai ver que o filho retrata, em algumas versões pode mudar um pouquinho, mas na minha diz que ele caindo em si, aquele filho que estava distante, que não conseguia mais transmitir a virtude do pai através da vida dele. A Bíblia diz que ele caindo em si, na situação que ele estava. Porque, querido, eu quero aqui ressaltar que quando
você está na vontade de Deus, uma das coisas que o Pai mais deseja é saciar todas as suas necessidades. Mateus 6, 33, 34 diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Alguns versículos acima está ali Jesus dizendo a respeito da ansiedade das pessoas, a respeito daquilo que elas precisavam. Há alguma ligação com os nossos dias de hoje, com esse momento que passamos? Então Deus diz, olha, busque a minha justiça, busque o meu reino, e tudo o que você precisa vai ser acrescentado. Tudo que você necessita vai estar sobre a tua vida. Querido, o filho que fica ao lado do pai não padece necessidade. O filho que fica ao lado do pai não passa por situações o qual ele não vai conseguir vencer. Porque, como eu disse, o pai não quer filho mimado. O pai quer filho forte. Por isso que ele também deixou escrito, olha, no mundo vocês vão ter lutas e aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, filho forte? Aleluia. Lucas 15, 20 a 24, nós vemos que o filho, ele caiu em si e disse, espera aí, eu estou aqui nessa situação, e na casa do meu pai, os seus servos possuem mais do que eu estou tendo agora. E a Bíblia diz então que ele volta, que ele fala, não, eu vou voltar ao braço do meu pai, vou pedir perdão, dizer que eu pequei contra ele, pequei contra o céu, e vou pedir para que ele deixe, pelo menos que eu seja o seu servo. E a Bíblia diz, querido, que quando aquele filho ainda estava ao longe, o seu pai já o avistou da janela. Querido, eu quero te dizer que todos os dias, Deus está das janelas dos céus, olhando para a tua vida. Deus está das janelas dos céus cuidando de você. Deus está lá intercedendo e dizendo, ei meu filho, você consegue. Sabe aquela lágrima que você chora e acha que ninguém está vendo? O pai está vendo. Ele está vendo. Sabe aquele aperto que você muitas vezes tem no seu coração, aquela falta que muitas vezes há sobre a tua vida? O Pai está vendo. E o Pai te diz, esse aperto, essa falta não é para te matar. Esse aperto, essa falta é para te fazer mais forte. Haverá um dia que pessoas com esse mesmo aperto chegará diante de você, com essa mesma luta, e você vai ser capaz de ajudá-los. Você vai capaz de não dizer somente por palavras. Você vai ser capaz de dizer não somente por que outro viveu, mas você vai ser capaz de dizer, eu vivi. Eu já tive nessa batalha. Já fui atingido por algumas fepas dessa batalha. Mas o Pai cuidou de mim, mas o Pai sarou as minhas feridas. E o Pai me trouxe aqui para te ajudar, para também sarar as suas feridas. É isso que Deus quer fazer conosco, queridos. É isso que Deus quer fazer com os seus filhos. Deus quer que nós, como filhos, manifestemos as suas virtudes. Quão lindo é dizer que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus tem compaixão. Mas mais lindo é o mundo ver tudo isso em nós. Mais lindo é o mundo ver as nossas atitudes refletindo tudo que o Pai é. E queridos, as situações mudam em instantes, em estalos. Por isso que depende de nós. Por isso que nós precisamos cair em si. Por isso que nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha renovar a nossa mente a cada instante. Porque, como nós já ouvimos aqui alguns domingos atrás, a vida ela é dura, mas Deus é bom. E a dureza da vida, querido, é para te tornar um filho forte. A vida
está aí para te tornar um filho forte. Não fique triste com o seu pai, até mesmo o terreno, quando ele te dá um apertãozinho. Porque esse apertãozinho do seu pai é para te tornar um filho forte. É para te fazer um filho forte. Porque, querido, basta de pessoas mimadas. Basta de filhos mimados. Que nós, como pais dessa terra, como pais, possamos fortalecer os nossos filhos. Para que palavras negativas que irão chegar, querido, não adianta. Não controlamos o que sai da boca das pessoas. Mas podemos controlar como vamos ensinar os nossos filhos a reagir às palavras, às situações. Que você não tire os seus filhos de todo o sofrimento, deixe ele passar por alguns. Porque alguns sofrimentos são necessários para moldar o caráter, para moldar quem nós vamos ser no futuro. Não seja um pai protetor, uma mãe superprotetora. Deixe os seus filhos passar por algumas situações, para que eles possam aprender. Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Ele deixa, a hora que ele vê que vai ficar feio, ele não, vem aqui meu filho, deixa eu te proteger, porque você não está aguentando esse pega ainda. Deixa eu te tratar mais um pouquinho. Deus faz isso, querido. Imagina Deus com um monte de filho mimado. Você acha que o evangelho tinha chegado até nós hoje? Com um monte de filho mimado? Mas de jeito nenhum. E o evangelho só vai continuar se nós se colocarmos como os filhos fortes. Se nós aprendemos e entendemos o que Hebreus diz, que a correção muitas vezes no começo ela é amarga, ela é dura, ela é chata, ela produz algo em nós que não é agradável, mas no fim ela produz algo muito bom, algo excelente, algo que vai levar a nossa vida adiante. Amém? E eu não poderia deixar de retratar, para finalizar, o último filho. Nós vemos então que o primeiro filho, ele pediu e pegou aquilo que o pai tinha e procurou viver da sua maneira, da maneira que ele queria. Isso retrata muitas vezes o que Deus nos pede, o que Deus espera do nosso propósito de vida, e nós não atentamos e queremos viver em primeiro lugar a nossa vida. E o segundo filho, quando então esse primeiro filho chega e o pai então manda que coloque vestes novas nele, um anel no seu dedo, dá um banho caprichado nele, uma sandália, mata um novilho, faz aquela festa, porque o que estava perdido foi achado. O filho mais velho então chega para o seu pai e diz: pai, mas eu sempre estive aqui e o Senhor nunca me fez uma festa dessa. Eu sempre cuidei das suas coisas aqui e o Senhor não me deu uma festa dessa. Em Marcos capítulo 16, 15 e 18, quero finalizar essa mensagem dizendo e retratando que o primeiro saiu de perto do pai, o segundo ficou perto do pai, mas não usou aquilo que o pai o tinha entregado. Eu quero te encorajar, eu quero te motivar a, como filho, usar tudo aquilo que o pai tem entregue às suas mãos. Eu quero te motivar a não ficar somente na casa do Senhor, tranquilo. Mas eu quero te motivar a avançar como um filho corajoso, a cumprir o propósito de Deus sobre a tua vida. Olha o que diz Marcos capítulo 16, versículo 15 e 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados.
depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Então os seus discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que acompanhavam. Aleluia. Querido, que nós não possamos também ser o segundo filho, ficar ali na presença do Pai, mas não usufruir, não avançar naquilo que o Pai entregou. Eu quero te dizer que o Pai, Ele entregou a autoridade. Eu quero lhe dizer que o Pai entregou tudo aquilo que você precisa para avançar, tudo aquilo que você necessita para fazer com que a sua família seja abençoada, para que as pessoas que estão à sua volta sejam abençoadas. Mas nós precisamos ter a coragem de avançar. Nós precisamos ter a coragem de não só ficar recebendo do Pai, mas também entregar aquilo que nós recebemos. Eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Que nós possamos entender que Deus nos chamou para sermos seus filhos. Que Deus nos chamou para manifestar